Richard? Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Certamente o assunto mais comentado sobre o Oscar de 2022. Capa de jornais em todo o mundo. Trend Topics em redes sociais. Estamos falando naturalmente do tapa na cara desferido pelo ator Will Smith no comediante apresentador do Oscar Chris Rock. Mas será que você sabe por que isso aconteceu? O que você acharia se eu te contasse nesse momento que o ocorrido tem a ver com um sequestro? Pois é, fica ligado que você vai entender já já melhor essa história. E de quebra, você ainda vai entender um pouco sobre neurociência. Essa história começa quando Chris Rock, apresentador do Oscar, fez uma piada sobre o corte de cabelo de Jada Pinkett Smith, a esposa de Will Smith. Acontece que, aparentemente, a escolha por tal corte de cabelo está relacionada com uma tentativa de esconder a queda de cabelo ocasionada por uma doença autoimune chamada alopecia. Chris Rock comentou que estava ansioso para ver Pinkett atuando em G.I. Jane 2, fazendo uma alusão a uma possível continuação do filme G.I. Jane de 1997, estrelado por Demi Moore, que fazia o papel de uma mulher que raspou a cabeça a fim de ingressar nas forças militares americanas. Mas a pergunta que fica é: por que Will Smith reagiu desta forma a esta piada? Um dos possíveis caminhos de análise para uma situação como essa é entender que naquele momento, dentro da cabeça do Will Smith, um fenômeno estava acontecendo. Um fenômeno que podemos chamar de sequestro da amígdala. Este fenômeno acontece quando a parte da estrutura cerebral conhecida como amígdala, responsável sobretudo pelas nossas emoções, acaba dominando a nossa cena cerebral, impedindo que outras estruturas cerebrais mais ligadas às nossas respostas racionais cognitivas possam mediar devidamente este primeiro comportamento mais imediato e explosivo. Para entender melhor este fenômeno, a gente precisa falar sobre o papel e a interação de duas áreas diferentes do nosso cérebro. Uma delas conhecida justamente por amígdala e a outra denominada córtex pré-frontal. A amígdala é a região do nosso cérebro responsável pelas emoções. Ela pode ser ativada, por exemplo, quando percebemos que algo nos traz uma ameaça. E é interessante notar que esta ameaça nem precisa ser real. Basta que a pessoa imagine que ela realmente existe. É por isso que reagimos de forma emocional a situações que são fictícias, como, por exemplo, quando assistimos a um filme no cinema, a uma peça de teatro ou a algo similar. Este mecanismo também está associado a uma resposta conhecida como resposta de luta ou fuga, diretamente associada a uma terceira estrutura cerebral conhecida como cérebro reptiliano. O mecanismo de luta e fuga foi e é até hoje importantíssimo para a sobrevivência. Ele nos permite responder rapidamente a situações de risco, onde a decisão a ser tomada tende a ser basicamente correr, no sentido de fugir, ou lutar, partir para um embate. Também é importante perceber que a parte da estrutura neural ativada em uma situação dessas pode ter esta ativação ocasionada por um estímulo físico ou mesmo emocional. Dito de uma forma mais simples, o sequestro da amígdala simboliza uma situação na qual nós perdemos a razão. Pois quando ele ocorre, o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelas respostas mais cognitivas e racionais, fica impedido de agir corretamente.
Com isso, a resposta comportamental acaba ocorrendo como um reflexo, sendo, portanto, uma resposta mais rápida que não passa por um julgamento, uma avaliação prévia, ou seja, numa situação dessas, a pessoa simplesmente age. A função do córtex pré-frontal é controlar os nossos impulsos, mas em determinadas situações, essa ação parece ficar inibida. É nessa parte frontal do cérebro que nós avaliamos as situações e que nós escolhemos as nossas ações de acordo com essa avaliação. Desta forma, o sequestro da amígdala é um fenômeno que pode levar a comportamentos violentos. E isso só não acontece mais vezes no nosso dia a dia porque o córtex pré-frontal limita esse reflexo e essa resposta, limitando este comportamento indesejável. Neste caso específico que observamos na cerimônia do Oscar, envolvendo o tapa do ator Will Smith no comediante Chris Rock, podemos entender que a piada colocada foi recebida pelo ator Will Smith como uma ameaça à segurança emocional da sua esposa, o que explicaria a resposta comportamental que vimos na cena. Assim, a sua amígdala teria sequestrado temporariamente o seu sistema cognitivo, tornando o córtex pré-frontal incapaz de impedir um comportamento mais automático e primitivo. Embora este seja um fenômeno que pode acontecer com qualquer pessoa, é importante perceber também que algumas circunstâncias podem aumentar a chance deste sequestro. Bebidas alcoólicas, por exemplo, são capazes de inibir em certo grau as respostas do córtex pré-frontal. Agora, a análise da situação fica ainda mais interessante se observarmos que no início da cena, logo após a piada de Chris Rock, Will Smith aparece na cena rindo, ou seja, aparentemente achando graça. No entanto, também é possível perceber na imagem a expressão de desagrado da sua esposa, o que nos faz supor que a amígdala de Will Smith provavelmente foi acionada quando o ator percebe justamente essa expressão de tristeza no rosto da sua mulher. Neste exato momento, uma resposta comportamental não racional é disparada. Assim, imediatamente, o ator Will Smith parte para o palco até desferir o tapa no rosto de Chris Rock. Indo um pouco além, é possível imaginar que sua esposa, que também é atriz, venha lidando com um grande desgaste emocional por conta da alopecia e da queda de cabelo por ela acarretada, uma vez que atores e atrizes estão constantemente tendo a sua aparência julgada pelo grande público e pela imprensa. Assim, no momento em que Will Smith vê o rosto de sua esposa, é possível que um sistema de neurônios espelhos tenha sido ativado, gerando um sentimento de empatia capaz de desencadear o citado sequestro da amígdala. A partir daí, muitos debates certamente irão surgir. Neste cenário, seria justificável a atitude do ator Will Smith? Bom, o fato é que para se viver em sociedade, costumam existir certas normas que guiam o nosso comportamento, ditando o que é ou não aceitável. E, naturalmente, atitudes violentas não costumam ser bem vistas pela sociedade em geral. Dito de outra forma, espera-se que um ser humano civilizado seja capaz de conter os seus impulsos emocionais, inibindo comportamentos deste tipo. Agora, para além de debates e opiniões, eu gostaria de aproveitar essa situação para deixar com vocês uma reflexão. Será que você consegue identificar os momentos em que está sujeito a respostas puramente emocionais? Você já se percebeu tendo comportamentos mais agressivos e até mesmo mais aparentemente irracionais? Para aqueles interessados em aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu deixo aqui como sugestão de leitura o livro Rápido Devagar, escrito por Daniel Kahneman, um psicólogo vencedor do Prêmio Nobel de Economia. A obra desvenda mecanismos que estão na base do comportamento de todos nós e apresenta o que o autor chama de Sistema 1
e Sistema 2, sendo o primeiro responsável pelas nossas respostas comportamentais mais rápidas, mais imediatas, sendo, portanto, menos cognitivas e menos racionais, estando, portanto, esse sistema mais relacionado com o exemplo analisado no Oscar. Em contrapartida, o Sistema 2 já é mais cognitivo. Por conta disso, já apresenta respostas mais lentas. Para fecharmos com um aprendizado simples, objetivo e prático, lembre-se que sempre que você conseguir evitar um comportamento mais rápido e imediato, do tipo mais automático e explosivo, conseguindo segurar um pouquinho mais a sua resposta comportamental, você terá mais chance de ser mais racional nessas suas ações. Enfim, por trás de todo este conhecimento está o que chamamos de neurociência, um campo de estudo relativamente recente e que vem cada vez mais sendo aplicado em diferentes áreas, como marketing, vendas, economia e tantas outras. É por isso que, se você ainda não escutou, provavelmente ainda vai ouvir termos como neurovendas, neuromarketing e por aí vai. Se você gosta dessa temática e quer saber um pouco mais sobre comportamento, se inscreva no canal. Eu estou sempre tentando trazer conteúdos científicos passados da forma mais didática e intuitiva possível. Se você gostou do conteúdo, dá uma curtida nesse vídeo. Se você lembra de alguma situação similar, conta aqui pra gente. Bom, por enquanto é isso. Eu sou Mário Rubens Carneiro e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.